Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, antes de eu começar o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu. Eu cheguei em 1.000 inscritos, graças à participação de todos vocês. Muito obrigada quem se inscreveu, quem comentou, quem curtiu, quem assistiu, quem apoiou. Agradeço a todo mundo de verdade. E eu queria fazer algum videozinho pra comemorar. Não deu tempo pra eu fazer essa semana porque eu ia ficar muito enrolada, já tava em cima da hora e eu demoro um tempão pra fazer esses vídeos aqui, eu enrolo muito. Mas eu pensei em fazer um tour pelo meu primeiro sketchbook, que foi um que eu não mostrei aqui ainda, pra vocês verem a minha evolução. Pensando em fazer isso pra semana que vem ou na outra, não tenho certeza. Agora vamos pro vídeo. Bom, agora vamos começar. Basicamente, minha ideia era redesenhar alguns desenhos antigos, ou não tão antigos assim, que eu já tinha feito pra ver a minha evolução. Então eu comecei de um dos desenhos mais antigos que eu tenho até hoje, né? Porque alguns cadernos meus foram pro lixo. Esse aí, o primeiro que eu vou fazer, que eu ainda tô fazendo meus rascunhos, é um desenho de 2014. Esse aí. Observação importante que eu comecei a desenhar sério só em 2021, tá? Então, esse período todo não teve muitas evoluções, não. Bom, esse desenho... Eu não tenho nem palavras pra descrever esse desenho. Eu adoro ele, entendeu? Eu acho que tem muita personalidade. O cabelo me pega bastante, sabe? Eu dou gostosos sorrisos quando eu vejo. O joelho de maçaneta também acho incrível. Enfim, eu olhei isso aí e eu falei, bom, isso aqui eu vou ter que redesenhar. Eu acho que esse é bem importante redesenhar pra vocês entenderem o nível que eu estava naquele momento. Bom, então eu refiz ele e eu gostei bastante do resultado dele. Eu tinha gostado um pouquinho mais da versão em sketch, que me acontece 90% do tempo. Mas eu falei, bom, vou relevar, apesar de eu não ter gostado tanto dele pintado. Acho que foi porque eu senti raiva, entendeu? Se vocês querem minha opinião, eu senti raiva. Porque pra pintar isso aí foi um caos. E eu pintei com pressa, então saiu... Isso aí é uma tristeza. Mas tudo bem, relevei. Não ficou ruim, realmente, eu só realmente gostei mais dele no sketch. Mas ele já tá pronto. Esse aí eu fiz lá em 2020, se eu não me engano. Que foi quando a Faber-Castell tava dando cursos grátis de desenho no meio da pandemia. Eram uns cursos mais simplesinhos, mas me ajudou muito. Eu acho que foi a minha porta de entrada para o desenho mais sério mesmo, sabe? Sem copiar dos lugares, sem ser só uma coisa que eu fazia de vez em quando. E esse aí, eu não sei porque que eu fiz um carteiro em algum momento de 2020, mas eu fiz um carteiro. E na hora que eu bati o olho nisso aí, esse cabeção torto, eu falei, eu vou precisar redesenhar ele também. Em minha defesa, eu gosto muito dele ainda, a primeira versão. Mas eu falei, é um desenho importante pra gente ver como o meu estilo mudou. Porque nessa época eu fiz um desenho bem mais cartoonizado do que hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que o meu tá mais pra semi-realismo. Às vezes vai pro lado mais cartoon, mas às vezes vai pro semi-realismo. Nunca pro realismo, inclusive, porque o realismo ele me deixa triste, eu sou ruim nele, eu não faço muito. A não ser que sejam pinturas que não sejam 100% realistas com guache, aí essas eu acho legal. Mas também não sou 100% boa em fazer, não. Esse terceiro eu tirei lá do meu primeiro sketchbook, que eu nunca mostrei aqui, que eu falei pra vocês que eu quero fazer um tour pra comemorar os 1.000 inscritos com ele. Então eu folhei lá, e tinha vários desenhos que eu queria refazer honestamente, mas não tinha espaço suficiente na folha. Então eu escolhi ela por 2 motivos em específico. Primeiramente o rostinho torto. Na hora que eu vi o rostinho torto eu falei, preciso refazer você que eu acho que eu consigo fazer melhor. E segundo, a mão de galinha. Que eu juro, toda vez que eu olho pra essa mão eu rio, porque me lembra muito um pé de galinha. Então, ela é a minha pé de galinha. Toda vez que eu passo por ela, eu falo, aquele desenho que a mão dela parece um pé de galinha. E aí, todo mundo aqui de casa já sabe que desenho que é. Então, decidi refazer ela. Que eu achei que eu ia conseguir realmente melhorar bastante. Em específico, o rosto, a mão, né? Eu não sou profissional em fazer mãos, mas quem é, né? Então, era mais pelo rosto mesmo. E eu ia fazer a mão pra mostrar a minha evolução na mão, mas não deu espaço ali e ia ficar atrás dele de qualquer forma. Então, eu fiz assim mesmo. E nem a pau que eu ia fazer 2 folhas de desenhos antigos, porque eu já falei pra vocês, eu enjoo muito fácil de fazer uma coisa.
Então tem que ser aos poucos. Aí eu só fiz ela mesma. E eu acho que do meu primeiro sketchbook tem 2 desenhos aí, então vai vir mais um. Essa aí, eu acho que foi de 2020 ou 2021, não lembro. Não é do meu primeiro sketchbook, era de um caderno que eu tinha escolar mesmo. E foi na época que eu comecei a assistir esses vídeos e eu falei, bom, quero assistir sério agora, eu assisti uma youtuber bem legal que fazia uns desenhos incríveis, então eu falei, bom, vou ser igualzinho a ela. Vou fazer esse desenho aqui e eu vou arrasar. E aí eu tentei fazer do jeito que ela tava explicando. E saiu isso aí. Hoje em dia eu olho e falo, ela é bonitinha, mas na época eu odiei tanto, mas eu odiei tanto isso aí, que por uns bons dias eu fiquei com raiva desse desenho. Hoje em dia eu vejo potencial nele, sabe? Mas eu vejo muita melhora. E eu queria ter feito ela inteira também, ela de pé, mas não ia caber de novo, então eu só fiz o rosto mesmo, e a parte de cima ali. Essa aí também é do meu primeiro sketchbook. Acho que foi, inclusive, uma das primeiras vezes que eu usei marcador. E ela tem essa boca bem peculiar. Então, eu queria melhorar isso, porque meu objetivo não era fazer aquela boca ali. Saiu torto, saiu, acho que muito exagerada. Enfim, nunca gostei dela. Toda vez que eu bati o olho, eu falei, não gosto desse desenho aqui. Aí eu refiz ela ali, que acho que tava precisando. Bom, aí a line art, né? Agora que eu tô fazendo com nanquim, ainda bem, é bem mais rápido do que fazer com lápis. Só que tá nos seus dias finais, né? Tá com dias contados. Porque tá acabando. Mas só a facilidade de não ter que apagar a linha, aí passar o lápis 2 vezes, né? Porque primeiro vai o grafite, você apaga a linha, você passa o lápis. É muito chato, não vou negar pra vocês. Tipo, fica bonito, mas é muito chato, você tem que ficar apontando o lápis muitas vezes. Então, é um pouquinho estressante. Mas não tô dizendo que eu não vou mais fazer line art com lápis de cor. Só que nesse momento eu estou preferindo fazer com nanquim. Enquanto eu termino essa line art, eu vou falar pra vocês o porquê que eu fiquei com tanta raiva. O que acontece? Eu enrolei pra pintar isso aí. E eu não posso enrolar pra pintar as coisas, porque aí eu fico desanimada com a página. Então, ali já começou mal. Só que eu pintei, acho que a menina ali embaixo, o carteiro e a menina que tinha uma boca muito esquisita. E ficou faltando esses 2 que estão com o corpo inteiro ali na direita. Então, a menina ali em cima e o cara jogando futebol. E esses 2, eu tava um pouquinho animada pra fazer eles, porque eu tinha gostado do resultado. Falei, bom, vou deixar por último. Só que nesse dia, eu tinha planejado pintar tudo. Não deu tempo. Porque o que me aconteceu? Eu tenho gatos. Vocês já devem ter visto em alguns vídeos. E nesse dia em específico, eles estavam extremamente agitados, correndo de um lado pro outro, derrubando tudo. Então já tava me estressando. E aí um deles bateu na minha mesa. E eu tive que olhar pra baixo pra ver o que tinha acontecido, meu cachorro latindo, enfim. Foi o caos, aí eu tive que largar meu pincel, larguei o pincel em cima do sketchbook. Aí acabou fazendo uma mancha verde ali. E ali já tinha acabado pra mim o dia. Fiquei irritada, falei, no outro dia eu vejo isso aqui, que senão eu vou explodir de ódio aqui. Mas era só um momento de agitação. Aí no outro dia eu consegui terminar de fazer, mas como faltava só 2 desenhos, eu falei, ai, que preguiça. Porque eu já tinha começado a pintar eles, mas eu ainda precisava pintar uma boa parte. E aí eu fiquei com preguiça de pegar a aquarela, pegar os lápis, pegar tudo. Então foi basicamente isso que aconteceu. Quanto ao esquema de cores, não tem muito o que explicar, gente. Eu segui, acho que exatamente as mesmas cores dos desenhos que eu tinha feito antes. Não exatamente, né? Porque eu fiz isso aí com aquarela, então foi o mais próximo que eu consegui chegar. E teve alguns tons que ficaram um pouco mais claros e eu não tive a paciência também pra fazer o tom certinho depois. E acabei passando lápis em cima mesmo, que é o meu método preguiçosa quando eu não atingi a cor que eu queria. Mas eu não quero fazer outra cor e passar por cima. Até porque essa página já tava super molhada. Não sei o que aconteceu, mas ela já tava molenga. E olha que essa folha é grossa. Eu não lembro de quantos é, mas ela é grossa. Então ela aguenta bem tinta. Ela aguentou, não passa pro outro lado nem nada, mas ela ficou
sabe, com textura de molhado, meio ondulada. O que não é legal pra você fazer o outro lado depois. Inclusive, tô desenhando agora nesse outro lado, porque tava muito molhada, eu tava irritada. Falei, eu não quero pintar aqui, eu não quero desenhar aqui que tá essa folha podre. Pulei pra próxima. Aí agora eu tô me arrependendo, falando, bom, a folha é muito cara, vou voltar e vou desenhar nela sim. Então, tô desenhando nela nesse momento. Daí pra frente, vocês vão começar a notar que eu vou ter perdido um pouco a paciência. Primeiramente nesse cabelo que ficou esse tom bem tristinho. E depois eu tive que realmente passar lápis em cima, porque tava um tom bem podre mesmo. Não era esse tom que eu queria, tava muito fraquinho. Muito sem saturação, sabe? E aí eu tive que passar lápis em tudo. Ali realmente eu já estava perdendo a paciência com essa página. E eu deveria ter tomado os sinais. Alguém deveria ter olhado pra mim e falado, Isadora, chega. Mas ninguém me falou, então eu continuei. O que resultou nesses desenhos um pouquinho mais tristes. E aí, daqui a pouco vocês vão começar a perceber o desastre acontecendo. Assim que eu terminar de pintar ela, eu ainda pintei uma boa parte dos dois ali em cima. Mas, tipo, faltava tão pouco pra eu terminar. Mas não dava, não tinha condições naquele dia. Aí eu tô terminando de contornar ela, né? Porque eu sempre contorno a segunda vez, pra dar um destaque. E é a hora que eu fui lá pra cima. Eu queria fazer alguns tons que eu ia reutilizar. Então eu queria pintar os dois ao mesmo tempo pra poder reutilizar esses tons e não ter que fazer mais aquarela. Tipo, o verde do short dele, depois eu adicionei um verde mais escuro e passei pra calça dela. Então foram alguns detalhezinhos. Só que ali, ó, vocês podem ver que já aconteceu o desastre. Eu cortei pra vocês não verem o caos, mas ali perto da perna dele já tem uma manchinha. Que foi da hora que eu tive que largar o pincel correndo. E aí isso já é o outro dia, porque não tinha mais condições naquele dia ali, então isso já é o outro dia que eu tive que voltar pra pintar. E pelo jeito que eu tava pintando, dá pra perceber que eu não estava com mais paciência pra isso aqui, e eu só queria realmente que acabasse logo. Ainda mais porque eu usei muita água em algumas partes, tipo na blusa dela. Isso ficou muito molhado, demorou muito pra secar, apesar do tempo estar mais seco que não sei o que, demorou muito pra secar. E eu não tava com paciência pra isso, pra esperar, porque se eu começar a esperar, eu me distraio e eu começo a fazer outras coisas. Começo a olhar no celular, eu começo a mexer em tudo quanto é tipo de coisa, menos esperar quietinha ali. E eu me distraio e eu volto horas depois. Então, não é uma boa combinação eu ir esperar a tinta secar. Mas tudo bem. Bom, aí, finalmente estamos no último desenho, né? Terminando de pintar ele. Eu terminei ela primeiro. Eu gosto mais de fazer quando eu pego primeiro uma pessoa, eu termino ela inteira e depois eu vou pra próxima. Mas como eu tinha que reutilizar algumas cores, acabou que os dois foram feitos mais ou menos juntos, né? Mas eu ainda acabei terminando ela primeiro. E fazendo os detalhes, porque eu não gosto de deixar eles não finalizados, porque me incomoda visualmente. Então eu acabei terminando ela primeiro mesmo. Depois disso foi só realmente contornar ele, né? Dar uma contornada melhor ali, porque ele ficou muito fininho. E engrossar algumas linhas que estavam precisando mesmo. Algumas eu deixo mais fina, algumas eu tô engrossando pra dar um destaque a mais. E dá pra vocês verem que muitas coisas eu pintei com lápis, porque realmente eu estava com muita preguiça de fazer tinta. E aí, por fim, só pra dar um acabamento melhor e alguns detalhes nesse fundo que tava muito branco, eu usei a minha Posca azul, que eu ressuscitei ela, não sabia que tinha tinta ainda, mas arranjei tinta. E fiz esses detalhes, um contorno em volta dele, um quadrado e umas estrelas, que é o que eu sei fazer quando tem espaço sobrando e eu não gosto. Mas é isso, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.